Há pessoas que rezam pelos que já partiram com um amor imenso no peito e ainda assim terminam essa oração com uma sensação estranha. Algo fica atravessado, um vazio que não se resolve. É como quando você termina um terço, acende uma vela, escolhe palavras bonitas, mas por dentro permanece um aperto que não cede. Não é apenas saudade. Em muitos casos, é a alma percebendo que está tentando ajudar, mas sem saber se está fazendo isso da maneira certa. E eu preciso falar isso com cuidado, sem alarmar, mas também sem suavizar demais. Existe um tipo de oração pelos falecidos que nasce de um sentimento legítimo, porém pode acabar se transformando em peso espiritual. Não porque Deus esteja castigando alguém, e sim porque o amor, quando se mistura com apego, culpa, revolta ou desespero, vira um nó. E nó não solta ninguém. Nó segura. Não estou falando de superstição nem de medo religioso. Estou falando de algo concreto que toca a vida real. Falo com quem perdeu alguém e ainda conversa com essa presença no silêncio do quarto. Com quem vai ao cemitério sentindo que precisa dizer algo, mas não encontra as palavras. Com quem carrega uma saudade que parece grande demais para o peito e tenta transformá-la em oração, colocando a própria dor no centro sem perceber. Eu entendo. Quando alguém vai embora, a mente tenta puxar de volta, a memória insiste, o coração implora. Só que existe um ponto delicado aí. Oração não é posse. Oração é entrega. Dentro da espiritualidade cristã, existe uma tradição antiga e profunda que fala exatamente disso. A diferença entre interceder e puxar. Interceder é conduzir a alma até Deus. Puxar é tentar trazê-la de volta para o próprio mundo emocional. É nesse ponto que muita gente se confunde, porque puxar parece amor, mas na prática funciona como uma âncora invisível. Ninguém faz isso por mal, faz por saudade, por medo, por culpa. Faz porque nunca ensinou a você que é possível rezar por alguém sem transformar essa oração numa tentativa de aliviar a própria dor. Pensa numa situação comum. Alguém perde o companheiro de vida. A casa fica silenciosa demais. A cama parece grande demais. A comida perde o gosto. Todas as noites essa pessoa se ajoelha e diz que não aguenta, que precisa, que quer de volta. Quem escuta de fora pensa que é uma prova linda de amor. Mas existe um detalhe que muda tudo. Essa oração não pede libertação. Ela pede retorno. Não diz leva essa alma para a tua paz. Diz devolve para a minha rotina. E se você já rezou assim, não há julgamento aqui, só acolhimento. Mas é preciso mostrar a diferença entre amor maduro e amor desesperado. O amor maduro sofre, mas entrega. O amor desesperado sofre e segura. E aí vem uma pergunta que incomoda, mas precisa ser feita. Quando você reza pelos seus falecidos, está rezando pelo descanso deles ou está tentando diminuir o buraco que ficou dentro de você? Porque são coisas diferentes. E essa diferença muda tudo. Talvez você pense que só está dizendo que sente falta. E sentir falta é humano. Chorar é humano. Viver o luto é humano. Deus não condena isso. O problema começa quando o luto vira comando espiritual, quando a oração se transforma numa sequência de pedidos para ficar, não ir, dar sinais, voltar. Nesse ponto, sem perceber, você começa a tratar a ausência como se ela tivesse obrigação de responder. Isso cansa a alma, confunde o coração e enfraquece a oração. Um erro muito comum aparece quando a pessoa fala com o falecido, como se ainda fosse posse. Diz que sempre será seu, que ninguém vai ocupar aquele lugar, que o vínculo é para sempre do jeito que era antes. Parece bonito, mas por trás disso existe a ideia de posse. E posse não combina com o céu. No caminho de Deus, as almas não pertencem umas às outras como objeto. Elas pertencem ao amor, pertencem a Deus. O amor mais alto não diz você é meu, diz você é de Deus. E eu entrego com confiança. Isso não apaga a história vivida, não diminui o amor que existiu, apenas transforma esse amor em algo que liberta, em vez de prender. E há algo muito forte quando essa troca acontece. Quando o pedido deixa de ser devolve e passa a ser eu entrego. Quando o volta se transforma em vai em paz.
Quando um me dá um sinal, Vira cuida dele e me dá forças para aceitar. Nesse momento, a oração muda inteira. Ela deixa de ser controle e se torna confiança. Mas ainda existe outro ponto, mais silencioso e perigoso: rezar com dúvida. Rezar enquanto pensa que talvez nada disso exista, que talvez não adiante, que talvez seja só saudade. Dúvida pode existir na fé. Todo mundo passa por isso. Ter perguntas não é o problema. O problema é levar o ceticismo para dentro da intercessão e transformar a oração numa fala sem chão. Oração é ponte, e ponte precisa de base. Quando você reza por alguém que já partiu, não é hora de debater com Deus. É hora de um gesto simples. Confiar mais nele do que nos próprios pensamentos confusos. Mesmo que sua fé seja pequena, se ela for real, já é suficiente. Uma fé pequena e verdadeira vale mais do que palavras longas ditas no automático. Agora deixa eu te convidar a um momento íntimo. Pensa nas últimas vezes em que você rezou por alguém que perdeu. Você colocou essa pessoa nas mãos de Deus ou tentou colocar Deus nas suas mãos? Você entregou ou negociou? Foi um gesto de amor livre ou uma súplica carregada de necessidade? Não se culpe, apenas reconheça. Reconhecer já é um começo de cura. E se tudo isso está mexendo com você, não é medo, é consciência. Uma consciência espiritual pedindo ajuste. Nos próximos blocos, eu vou te mostrar com clareza como esses erros aparecem no dia a dia, porque eles travam a oração sem você perceber, e como mudar isso sem perder a ternura, sem endurecer o coração, sem abandonar a memória afetiva, que também faz parte de quem você é. Quando a gente fala em rezar errado, muita gente já se fecha, dá aquele bloqueio imediato, como se fosse uma acusação. E não é. A intenção aqui não é gerar culpa. Culpa afunda. O que eu quero é trazer lucidez. E lucidez levanta, organiza, devolve o eixo. Porque existe sim um caminho em que você continua amando quem partiu, continua sentindo saudade, continua honrando a história vivida e, ao mesmo tempo, transforma sua oração em ajuda verdadeira. Uma ajuda que não nasce do desespero e não vira âncora. Um tropeço muito comum é transformar oração em negociação. Aquela conversa com Deus que soa como contrato. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se libertar a alma dele, eu prometo tal coisa. Muita gente faz isso achando que está mostrando compromisso, mas no fundo, isso revela insegurança. Como se Deus precisasse ser convencido. Como se misericórdia fosse moeda de troca. Só que o amor de Deus não funciona assim. Misericórdia não se compra, não se barganha. O coração de Deus não opera no esquema do me dá que eu te dou. Ele opera no dom. Isso não quer dizer que você não possa oferecer algo. Pode sim. E muitas vezes isso é bonito. A diferença está na intenção. Não é a mesma coisa dizer eu ofereço por amor e dizer eu ofereço para conseguir. Um é entrega, o outro é controle. E controle é um vício que a dor instala na gente. Quando alguém vai embora, a impotência machuca. Então a mente tenta recuperar domínio criando acordos. Só que espiritualmente, esses acordos viram uma prisão interna. Existe ainda outro erro, mais sutil, porque parece virtude. Rezar muito, mas rezar vazio. Rezar no automático. As palavras são bonitas, bem montadas, mas o coração está longe, a cabeça cheia de distrações. A oração vira ruído. Não é que Deus não escute, é que aquilo não se transforma em oferta. Não vira gesto de amor, vira hábito. E hábito sem presença é só movimento. E deixa eu te dizer isso com carinho e clareza. Uma oração simples, curta, feita com presença, vale mais do que uma enxurrada de palavras repetidas enquanto o coração está ausente. O que chega ao céu não é só o som da frase, é a intenção, é o amor, é a entrega. Aqui entra uma chave que muda tudo. Rezar pelos falecidos não é apenas falar, é também oferecer. O que você oferece? Uma missa, quando possível, um gesto de caridade, uma renúncia pequena, um jejum discreto, a paciência num dia difícil, aquela dorzinha cotidiana que você teria reclamado, mas escolhe transformar em oferta. Isso dá corpo à oração, dá densidade, faz a prece deixar de ser fumaça
e se tornar algo concreto no mundo espiritual. Isso não é pesado, não é convite à autopunição, não é para buscar sofrimento, é aprender a dar um sentido mais alto ao que a vida já traz. Você está cansada, mas escolhe tratar alguém com gentileza. Está irritada, mas decide não ferir. Quer reclamar, mas faz silêncio e oferece. Isso também é oração, uma oração sem palavras. Há ainda um ponto delicado que precisa ser dito com respeito. Existem pessoas que rezam pelos falecidos carregando raiva de Deus. A oração mistura pedido com acusação. Por que o Senhor levou? Que injustiça! O Senhor me abandonou. E logo depois tenta dizer cuida dele. Isso cria uma rachadura interna, porque a raiva quebra a confiança. E oração é confiança. Não é que Deus não suporte sua raiva. Ele suporta. Você pode desabafar, chorar, falar tudo. Isso é humano, mas desabafar é uma coisa, interceder é outra. Quando tudo se mistura, a oração perde firmeza. O caminho mais saudável é simples, embora não seja fácil. Primeiro, você derrama a dor. Fala, chora, seja honesta. Depois, respira. E só então muda o tom e diz: mesmo doendo, eu confio, eu entrego. Isso é maturidade espiritual. Isso é luto vivido com fé. E existe ainda um veneno silencioso. Rezar sem esperança. Rezar como se a pessoa estivesse perdida, sem saída, sem misericórdia. Dizer que errou demais, que não tinha jeito. Isso parece realismo, mas é desespero disfarçado. E desespero não ajuda ninguém. Você não sabe o que aconteceu no último segundo do coração de alguém. Não viu o último instante de consciência. Não sabe que tipo de arrependimento silencioso pode ter existido ali. Quando você decreta condenação, ocupa um lugar que não é seu. O seu lugar é o da esperança humilde. É dizer: eu não sei, mas confio na tua misericórdia. No fundo, tudo isso é uma mudança de centro. Sai do eu e vai para Deus. Sai do controle e vai para a entrega. Sai do desespero e caminha para a confiança. E se você está ouvindo isso e percebe que já fez várias dessas coisas, saiba de uma coisa: você não está sozinha. Muita gente faz. Isso não é fracasso. É começo de ajuste. Um ajuste que pode trazer paz para você e tornar sua oração mais limpa, mais forte, mais amorosa. E se esse conteúdo está realmente te ajudando, eu te faço um convite simples, sem pressão, de coração mesmo. Se inscreve aqui no canal para caminhar comigo nessas reflexões. Eu preparo cada vídeo pensando em quem carrega saudade e fé ao mesmo tempo. E se quiser, deixa nos comentários uma frase simples: eu quero aprender a rezar com entrega. Eu leio. E isso também me lembra que tem alguém do outro lado vivendo tudo isso de verdade, não apenas assistindo. Agora que ficou mais claro como algumas orações saem do lugar, sem que a pessoa perceba, é hora de dar um passo prático. Porque identificar o erro não basta. A pergunta real é outra. Como rezar de um jeito que liberta, sem esfriar o coração, sem perder a humanidade, sem fingir que não dói? É aqui que muita gente tropeça de novo. Acha que para rezar certo, precisa endurecer, virar pedra. E não é assim. Dá para ser humana e espiritual ao mesmo tempo. Dá para chorar e ainda entregar. Dá para sentir falta sem puxar. Dá para lembrar sem prender. Nada disso se exclui. A oração que ajuda de verdade tem outro tom. Ela não começa com devolve. Ela começa com eu confio. E confiança não é sentimento bonito. Confiança é escolha. Muitas vezes você escolhe confiar tremendo por dentro. Mas escolhe. Imagina perder alguém que era seu chão. Em vez de tentar segurar, você olha para o alto e diz algo simples, honesto: Senhor, eu não controlo nada. Só te peço que acolha essa alma. Purifica o que precisar ser purificado. Conduz com ternura. Eu não seguro, eu entrego. Só isso já muda o clima inteiro, porque é um gesto de liberdade. E amor verdadeiro quer liberdade para o outro. Um detalhe faz muita diferença nesse caminho. Quando for rezar, tente falar menos sobre você e mais sobre Deus e sobre a alma. Não é negar a dor, é não colocar a dor no centro. Quando o centro vira você, a oração vira anestesia emocional. Quando o centro é Deus, a
A oração vira ponte. Essa ponte fica ainda mais firme quando existe oferta. Não precisa ser nada grande nem dramático. O simples tem uma força enorme. Pode ser abrir mão de algo que você gosta naquele dia e oferecer por aquela alma. Pode ser um gesto concreto de bondade em memória dela. Pode ser atravessar um dia difícil, sem ferir ninguém, e oferecer isso. Essa oração tem corpo. Não fica só no ar. Existe também um movimento muito bonito e curador para quem está de luto. Reconhecer que no passado, talvez você tenha rezado de um jeito confuso e decidir mudar sem se punir. Dá para falar com Deus com humildade. Pai, se minhas orações vieram carregadas de apego, eu não sabia. Pega esse amor torto e endireita. Usa até meus erros para o bem. Essa postura já limpa muita coisa por dentro. Uma coisa importante: não trate seus falecidos como extensão da sua solidão. Eles não são tampa de buraco. São almas diante de Deus. Se você conversa com eles, que seja com respeito e entrega, não com cobrança. Em vez de pedir sinal, peça paz. Não prova. Paz. Sinal pode virar vício. Paz vira cura. Tem algo muito forte também em rezar por quem partiu e, ao mesmo tempo, ajustar a própria vida. Às vezes, a melhor oração que você faz por alguém é parar de repetir os mesmos erros que destruíram aquela história. É sair do piloto automático, voltar para Deus, perdoar, largar um rancor antigo, pedir ajuda, recomeçar. Existem perdas que viram chamado. Chamado para amadurecer. Chamado para se aproximar do que é eterno. Muita gente só descobre o valor da oração depois que perde alguém. Isso não é castigo. Pode ser despertar. Um despertar que dói, mas transforma. E eu deixo uma pergunta para ficar ecoando aí dentro. Se a pessoa que você perdeu pudesse te ver hoje, ela iria querer que você ficasse presa na dor ou que transformasse a saudade em caminho? Porque a saudade pode virar buraco, mas também pode virar ponte. O que ela vai ser depende do que você faz com ela. E eu te faço mais um pedido simples e humano. Se esse tipo de conteúdo te faz bem, se inscreve no canal para não caminhar sozinha. Não é número, é cuidado. Tem gente que escuta isso de madrugada com o coração apertado, buscando uma palavra que abrace. E se você sentir vontade, escreve nos comentários a sua história. Quem você perdeu há quanto tempo, como tem sido tentar rezar. Às vezes, o que você escreve vira abraço para alguém que nem te conhece, mas está vivendo a mesma dor. Agora é hora de fechar esse caminho com outra sensação. Ele começou com inquietação, e isso era necessário. Mas não precisa terminar com medo. Precisa terminar com clareza e com paz. Se você chegou até aqui, é porque existe amor dentro de você. E amor, quando encontra direção, vira força espiritual. Não importa se no passado suas orações foram confusas. O que realmente importa é o que você escolhe fazer a partir de agora. Então vamos trazer tudo isso para algo vivo, possível, praticável. Quando você for rezar por alguém que partiu, antes de qualquer palavra, faz uma escolha silenciosa por dentro. Hoje eu não vou puxar. Hoje eu vou entregar. Só essa decisão já recoloca tudo no lugar. Depois disso, reza a partir da entrega. Algo simples, limpo, verdadeiro. Senhor, acolhe essa alma. Purifica com misericórdia, conduz com amor e me dá a graça de aceitar tua vontade. Não precisa florear. Não precisa explicar demais. Isso é forte porque é livre. Se a saudade aparecer, deixa. Ela faz parte. Só não transforma a saudade em corrente. Se vier vontade de pedir sinal, troca por pedido de paz. Se vier culpa, transforma em arrependimento sereno e mudança concreta. Se a raiva surgir, derrama primeiro diante de Deus, sem censura, e só depois intercede com calma. Se a dúvida aparecer, não briga com ela dentro da oração. Apenas declara confiança e segue. E se quiser dar ainda mais corpo à sua intercessão, oferece algo concreto, um gesto de ajuda, uma renúncia pequena, uma atitude de amor que custe um pouco, não para comprar nada, mas para amar de forma real. Quero deixar uma imagem no seu coração. A oração que liberta é como abrir a mão. A oração que pesa costuma ser como fechar o punho. Abrir a mão dói no começo,
porque dá a sensação de perda. Mas é exatamente nesse soltar que a paz entra. O punho fechado parece proteção, mas cansa. Ninguém consegue segurar para sempre. Você não foi criada para viver presa no luto. Você foi criada para amar com liberdade. Amar com liberdade não é esquecer. É honrar sem prender. É lembrar sem se destruir. É seguir em frente carregando saudade, mas não vivendo refém dela. Se esse caminho te fez pensar diferente, recebe isso como um presente. Muita gente passa a vida inteira rezando com peso e nunca descobre que dá para rezar com leveza. E leveza não é falta de amor. Leveza é amor que foi curado. Esse tema toca algo universal. Todo mundo já perdeu alguém ou carrega o medo da perda. Quando a mensagem não ameaça, não humilha, mas orienta com empatia, as pessoas ficam, compartilham. Porque isso vira consolo com direção. Vira resposta para uma pergunta que muitos têm, mas não conseguem formular em voz alta. E eu encerro com algo simples e verdadeiro. Você pode ser paz para quem você ama, mesmo depois da morte. E pode ser paz para você também.